Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, né? Eutanásia. Por que abreviar a vida? Por que sim ou por que não? Do Léo Pessini, da editora do Centro Universitário São Camilo, das edições Loyola, com esta obra aqui, ó. O livro foi organizado em 10 capítulos. Os 3 primeiros capítulos se constituem do pano de fundo para a contextualização da problemática da eutanásia, sobre a morte e o morrer, o envelhecimento humano, o combate da dor, a presença da tecnologia no cuidado da vida, e uma radiografia dos desafios éticos do final da vida humana na contemporaneidade. No capítulo 4, apresenta-se a evolução histórica do conceito de eutanásia, das origens às questões éticas e legais da atualidade. A seguir, aprofundam-se 4 conceitos fundamentais no debate das questões éticas sobre a eutanásia: a dignidade humana e a qualidade de vida, os cuidados paliativos e o princípio da justiça. Avançando numa linha de esclarecimento e aprofundamento conceitual, discorre-se a seguir sobre o entendimento do que é a eutanásia, a distanásia, a mistanásia e a ortotanásia, uma reflexão contextualizada a partir da realidade da ética médica brasileira. Uma das questões-chave no debate sobre a eutanásia é o conceito de vida e morte a partir da sabedoria das grandes tradições religiosas da humanidade, que é vista no capítulo 9. No capítulo 10, o caso de Vincent Humbert, na França em 2003, que comoveu os franceses e teve larga repercussão mundial, é analisado na visão de 4 profissionais das seguintes especialidades: filosófica, médica, bioética e teológica. Conclui-se a reflexão retomando os pontos principais e alertando para as questões chaves que precisam ser repensadas. A última parte desta obra é uma seção documental. São apresentados na íntegra 5 documentos, alguns deles inéditos em português, como Final de Vida, Terminando a Vida, a Eutanásia, Comitê de Ética da França, o parecer número 63, número 2, número 63.2, legislação da eutanásia da Holanda, o segundo, né? Terceira, legislação da eutanásia da Bélgica. Quarto, Enfrentando o Final da Vida, Carta Pastoral dos Bispos Católicos, Regional de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos da América. E por último, a Declaração sobre a Eutanásia, Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja Católica, né? A posição oficial da Igreja sobre o tema. Trilogia Bioética, né? Dignidade Humana nos Limites da Vida. Eutanásia é um tema antigo, mas que, surpreendentemente, sempre ganha atualidade. No atual estágio do avanço técnico-científico no mundo da saúde, sem deixar de ser um problema de consciência para muitas pessoas que se encontram em situações dramáticas de dor e sofrimento sem perspectivas, constitui-se um desafio de políticas públicas. A problemática da morte digna, longe de estar resolvida com a introdução de tecnologia nos cuidados da saúde, tornou-se mais polêmica, difícil, com questões absolutamente novas, para as quais ainda não temos respostas. No bojo dessa realidade surgem muitos questionamentos éticos. Estamos prolongando a vida ou simplesmente adiando a morte? Deve a vida humana, independentemente da sua qualidade, ser preservada sempre? É dever do médico sustentar indefinidamente a vida de uma pessoa com um encéfalo irreversivelmente lesado? Até que ponto é lícito sedar uma pessoa, ainda que isso signifique a abreviação da própria vida? Devem-se empregar todos os recursos disponíveis para acrescentar um pouco mais de vida biológica ou poder-se interromper o tratamento? Deve um tratamento ativo ser utilizado em crianças nascidas com sérios defeitos congênitos, cujo futuro será um contínuo sofrimento ou uma mera vida vegetativa? Sendo possível manter a vida nessas circunstâncias, devem tais vidas ser mantidas? E, se não, por quê? A medicina pode realizar a qualquer custo tudo o que lhe permite seu arsenal terapêutico? Estes são alguns questionamentos éticos importantes da atualidade, discutidos em Eutanásia, por que abreviar a vida? Num primeiro momento do itinerário reflexivo, a partir de meados da década de 1980, o autor foi em busca das razões por que abreviar a vida e por que a eutanásia apresenta-se tão atrativa em situações dramáticas de dor e sofrimento. Quais são as razões? Que interesses estão em jogo? Que valores estão implicados? Como resultado, elaborou e defendeu um mestrado sobre essa temática e publicou o livro Eutanásia em América Latina, cuja reflexão é retomada e atualizada em Eutanásia, por que abreviar a vida. Num segundo momento, decorridos 10 anos, o autor concentrou sua atenção em outra questão não menos difícil e complexa: por que prolongar indevidamente a vida?
Como fruto dessa busca, concluiu sua tese de doutorado, que foi publicada como livro de Stanase, Até Quando Prolongar a Vida, né? 2001. Dando um passo à frente e numa perspectiva de compromisso solidário, o autor coorganizou com Luciana Bertacchini a obra Humanização e Cuidados Paliativos, de 2004. Completa-se dessa forma uma trilogia de obras de bioética sobre os desafios éticos diante dos limites do final da vida. Essas publicações revelam uma convicção profunda: não abreviar a vida, muito menos prolongá-la inutilmente, mas humanizá-la e cuidar dela com ciência, arte e ternura. O Léo Pessina é camiliano, doutor em Teologia Moral e Bioética. Ele é pós-graduado em Clinical Pastoral Education and Bioethics no St. Luke's Medical Center em Milwaukee, nos Estados Unidos, né? Entre 82 e 86. Editor-chefe da revista O Mundo da Saúde, do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Eu já participei de congresso com ele já, aqui em Uberlândia, sobre bioética. Membro do Board of Directors da Associação Internacional de Bioética, entre 97 e 2005, membro do Comitê Assessor Internacional da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Unidade Bioética, entre 2003 e 2004. Atualmente é superintendente da União Social Camiliana e vice-reitor do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Foi capelão do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, entre 82 e 93. Autor de várias obras, entre outros de Stanase, Até Quando Prolongar a Vida, né? Coautor com Christian Depaul, Debate Frontend de Problemas Atuais de Bioética. Eu tenho essa obra também. Co-organizador com Vonei Garrafa de Bioética, Poder e Injustiça. E co-organizador com Luciana Bertacchini de Humanização e Cuidados Paliativos, né? Um pouquinho do histórico do Léo Pessina. Vamos agora à obra em si, né? Só um pouquinho de causa pessoal e itinerário profissional, compromisso solidário e reflexão ética. Sobre a morte e morrer, aspectos socioculturais, sociohistóricos, científicos e culturais, introdução, né, da familiaridade, da convivência e a negação sistemática da morte. Bora lá? Nessa profunda convicção ética, não abreviar a vida, muito menos prolongá-la inutilmente, mas cuidar com arte, ternura e ciência da dor e do sofrimento humano até o limite de nossas possibilidades, sempre respeitando a pessoa vulnerabilizada pela doença crônica e na iminência de se despedir da vida. Como forma de popularizar mais a discussão em terras brasileiras sobre essas intrincadas questões éticas ligadas ao final da vida humana e procurar ser ajuda às pessoas e aos profissionais da saúde que enfrentam as situações no concreto do dia a dia da sua atuação profissional, publicamos também em 1990 a obra Morrer com Dignidade, da editora Santuário, que teve em 2003 sua quinta edição, completamente reestilizada, atualizada com um novo título, Como Lidar com o Paciente em Fase Terminal. A editora Santuário, do Centro Universitário São Camilo. Quero registrar aqui um agradecimento especial ao professor Dr. Márcio Fábio dos Anjos, que foi meu mestre orientador ao longo de todo o percurso de mestrado e doutorado. Agradeço também a amigos que gentilmente colaboram com reflexões nesta obra, como Alastair Campbell, diretor do Centro de Ética Médica da Universidade de Bristol, na Escócia, Leonard Martin, doutor em Teologia Moral e professor titular da Universidade Estadual do Ceará, de Fortaleza, que infelizmente partiu de nosso convívio enquanto preparávamos esta obra. A Rubem Alves, né, o conhecido filósofo brasileiro, Raul Kutait, médico da Faculdade de Medicina da USP, e Vonei Garrafa, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Bioética da UNB, Universidade Nacional de Brasília, e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Sem dúvida, por trás dessa trajetória temos uma causa, a causa camiliana, humanidade com transcendência de valores e sentido. René Zéu Leloup sintetiza essa perspectiva de minha visão ao dizer: nosso desejo é convidar os leitores, e mais precisamente aqueles que por sua vida ou profissão estão em contato com o sofrimento e a morte, para essa criação de sentido, para essa criatividade espiritual no cotidiano dos tratamentos médicos, para que deixemos a esclerose repetitiva das respostas pré-concebidas e dos ritos esvaziados de seu conteúdo, e ousemos inspirar-nos na riqueza e na profundidade de nossa natureza humana, para tornarmos-nos plenamente humanos e restituirmos à nossa humanidade a sua verdadeira dimensão. Está na obra Arte e Morrer, Tradições Religiosas e Espiritualidade Humanista diante da Morte na Atualidade, do Jean-Yves Leloup e do René Zéu, né? A
Apresentamos aqui as grandes linhas de evolução de como o ser humano enfrentou e enfrenta a própria morte. Essa era uma realidade aceitável no passado e tornou-se hoje um tabu. Negando-se a morte, negam-se aqueles que mais de perto nos lembram dela, ou seja, os pacientes fora de possibilidades terapêuticas. Estes são os novos marginalizados, esquecidos e manipulados. No processo de dessacralização da morte, o corpo passa a ser visto como objeto a ser tratado cientificamente. De um lado, acontece um ganho de poder para o profissional médico, que passa a ser aquele que determina o momento exato da morte. Por outro, um silenciar doente, expropriado da própria morte. Assim morreu o homem durante os séculos. A morte é esperada no leito, jazendo no leito enfermo. Sabendo do seu fim próximo, o moribundo tomava suas providências. Não se morre sem ter tido tempo de saber que se vai morrer. O aviso era dado por sinais naturais ou então, com mais frequência, por uma convicção íntima. Era algo simples e que atravessava as idades, seu reconhecimento era espontâneo, não havia meio de blefar, de fazer de conta. A morte é a cerimônia pública organizada pelo próprio doente, que a preside e conhece o seu protocolo. Se viesse a blefar ou esquecer, caberia aos assistentes, ao médico, ao padre, trazê-lo de volta a uma ordem ao mesmo tempo cristã e tradicional, Então, esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem estressar pelos conteúdos do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários em que você tem achado dos vídeos, sugestão de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.123 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que outra por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.